Ferreira. Ferreirinha. Meu microfone, olha o jeito que tá, cara. Não, eu quero igual na Assembleia de Deus, bem alto. Senhoras e senhores, nossa boa noite a todos vocês, boa noite aos amigos que estão nos assistindo pelo site da Câmara, prazer tê-los conosco. Boa noite, Zé do Leg, seu nome cumprimento toda a população jaciarense. Estamos dando início então à 32ª reunião ordinária, hoje 13/10/2020, Câmara Municipal de Jaciara. Peço à vereadora Edilane que faça a chamada dos vereadores. Senhor presidente, consta a ausência do vereador Adnan e do vereador Antônio Zanin. Em nome de Deus e da democracia, declaro aberta mais uma sessão ordinária. Peço à vereadora Lica que faça a leitura do texto bíblico. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Aqui, ó. Jeremias 33:3, diz assim a palavra do Senhor: clama a mim e respondei-te-ei, anunciai-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém. Tá bom, pode ficar. Deixamos o 11 pro senhor. Você é presidente. Expediente. Leitura e votação da ata 31/2020. Pela ordem, senhor presidente. Lorde vereador Tiago Pereira. Eu gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata 31/2020. Pedido de dispensa da ata 31 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada, então, a dispensa da leitura. Votação da ata 31/2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada a ata 31/2020. Leitura da mensagem do projeto Lei 38/2020, de autoria do Executivo. Mensagem ao projeto de lei número 38, de 24 de setembro de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, estamos encaminhando a essa exígua Casa de Leis
para que seja devidamente apreciado por essa nobre edilidade o projeto de lei número 38, de 24 de setembro de 2020, o qual dispõe sobre a alteração da lei número 1208 de 2009, a qual altera o Estatuto dos Servidores Públicos, da Administração Direta, das autarquias e das fundações e da outras providências, para devida apreciação e deliberação pelo soberano plenário deste Parlamento. A iniciativa ao projeto de lei visa promover as adequações necessárias nas normativas municipais que regem o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e suprir uma falha na lei em questão, uma vez que a redação anterior apresentava lacunas. Posto isso, no devido respeito, submetemos o presente projeto de lei à elevada apreciação dos nobres vereadores que integram esta Casa Legislativa, na certeza de que seja ao final deliberado e aprovado da devida forma. Abdul Jabbar Gomes Mohamed, Prefeito Municipal. Leitura da mensagem do projeto de lei 12 de 2020, de autoria do Legislativo. Projeto de lei número 12, de 15 de maio de 2020, dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, casas noturnas e similares, anexar aviso em local visível sobre os crimes praticados contra crianças e adolescentes e suas penas, e da outras providências. A Câmara Municipal de Araçá, Estado do Mato Grosso, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica obrigatório aos estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, casas noturnas e similares a anexar aviso por escrito em local visível dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, bem como as penalidades previstas. Artigo 2º. Os estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, casas noturnas e similares deverão exibir em sua recepção, em local visível, placa de 60 cm por 70 cm, contendo: submeter criança, adolescente à prostituição ou à exploração sexual é crime e dá cadeia de até 10 anos. Artigo 3º. O descumprimento desta lei sujeita o infrator às seguintes penalidades. Primeiro, advertência. Segundo, multa de 10 salários mínimos se reincidente. Terceiro, interdição do estabelecimento. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na sua publicação. Gabinete do Vereador Adnan Ali Amado, vereador. Projeto 38, 2020, do Executivo, e o projeto 12, 2020, do Legislativo, autoria vereadora Adnan, serão encaminhados para as comissões. Indicações. Indicações 29 e 30, de autoria da vereadora Edilaine Martins. Indicação de número 29, 2020. Senhor Presidente, a vereadora que subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais legais, fundamentados nos artigos 225 e 226 do Regimento Interno desta Casa de Leis, indica o excelentíssimo Prefeito Municipal de Araçá, o senhor Abdul Jabbar Gomes Mohamed, com cópia a excelentíssima Secretária de Saúde ou responsável da pasta, para que providencie com regime de urgência o aumento do valor do auxílio para os pacientes de hemodiálise. Notificativa. Notifique-se, este auxílio que é dado aos pacientes de hemodiálise é algo muito importante para os mesmos, mas devemos lembrar que tivemos um aumento significativo dos preços e que afetam de forma assustadora esses pacientes, que vão 3 vezes por semana fazer seus tratamentos. E o valor hoje deste auxílio é de R$ 150. E sugerimos que seja reajustado para R$ 220, sendo este um valor justo para se manter durante os tratamentos. Edilaine Martins, vereadora autora. Indicação número 30, 2020. Senhor Presidente, a vereadora que subscreve no uso de suas prerrogativas regimentais legais, fundamentado nos artigos 225 e 226 do Regimento Interno desta Casa de Leis, indica o excelentíssimo Prefeito Municipal de Araçá, o senhor Abdul Jabbar Gomes Mohamed, com cópia ao excelentíssimo Secretário de Infraestrutura ou responsável da pasta, para que providencie com regime de urgência a abertura das portas, identificação masculino e feminino,
e troca de lâmpada nos banheiros da Praça JK. Justificativa. Justifique-se. A presente indicação só é necessária em virtude da dificuldade em que passam os usuários da praça em questão, que necessitam utilizar os banheiros e os mesmos encontram-se com portas fechadas, e o que está aberto é de uso de ambos os sexos, o que causa transtorno às pessoas. Portanto, temos banheiro com porta fechada, necessidade de troca de lâmpadas, bem como fazer a identificação de ambos, se masculino ou feminino. Nesse sentido, pedimos as providências do setor responsável. Edilane Martins, vereadora autora. Pela ordem, presidente. Ordem, vereador Everton. Gostaria de pedir que incluísse as minhas indicações aí, fazendo favor. Quantas? 3. Inclusa na pauta, então, as indicações do Obrigado. vereador Everton. Indicação número 3, 2020. Fundamentado no artigo 225 e 226 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Aciara, encaminho o excelentíssimo professor Abdul Jabbar Galvim Mohamed, digníssimo prefeito do município, com cópia ao secretário de Infraestrutura, a presente indicação para que providencie a troca das lâmpadas queimadas na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho. Notificativa. A população pede que, com extrema urgência, resolva a questão das lâmpadas queimadas na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho. Os comerciantes e pessoas que fazem caminhada à noite reclamam que já estão há algum tempo com as lâmpadas queimadas, solicitando a substituição das mesmas, mas não são atendidos. Pedimos que o problema seja resolvido o mais rápido possível, pois sabemos dos riscos que os moradores, comerciantes e a população em geral que utiliza as calçadas da avenida para caminhadas estão correndo na parte da noite, ao transitar pela avenida escura, correndo risco de acidentes, bem como facilitando a ação de meliantes na região. Everton Ribeiro da Silva, vereador autor. Indicação número 4. Fundamentado no artigo 225 e 226 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Aciara, encaminho o excelentíssimo senhor Abdul Jabbar Galvim Mohamed, vice-prefeito do município, com cópia ao secretário de Infraestrutura, a presente indicação para que providencie o paliativo da Rua Bauru. Justificativa. Os moradores da região da Rua Bauru, no bairro Santo Antônio, sempre tiveram muitas dificuldades com a rua referida. Necessita-se com urgência que haja uma operação para a reconstrução daquele asfalto, de preferência com material mais reforçado, para que não fique mais da maneira que está. A rua está numa situação complicada, com muitas ondulações, ocasionando danos aos veículos que circulam naquela rua. Pedimos ao setor responsável que dê uma atenção especial à situação daquela rua, que sempre esteve em uma situação delicada. Everton Ribeiro da Silva, vereador autor. Indicação de número 5. Fundamentado no artigo 225 e 226 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Aciara, encaminho o excelentíssimo senhor Abdul Jabbar Galvim Mohamed, digníssimo prefeito do município, com cópia ao secretário de Infraestrutura, a presente indicação para que providencie a organização da entrada do residencial Flamboyant. Justificativa. Os moradores do residencial Flamboyant estão há anos com muitas dificuldades de acesso ao bairro e continuam clamando à administração que tome as providências cabíveis, pois não aguentam mais todos os dias as dificuldades de acesso ao bairro citado. O bairro está cada vez com mais moradores que todos os dias estão correndo sérios riscos de vida para saírem do bairro. Pedimos que o pedido seja atendido com urgência ou que as devidas providências sejam tomadas para os responsáveis. Resolvam a situação. Everton Ribeiro da Silva, vereador autor. As indicações serão encaminhadas ao Executivo. Uso da palavra pelos vereadores em tema livre. Peço à vereadora Edilane Martins que faça a chamada dos vereadores. Ferreira. Primeiro orador, vereador Adnan. Vereador Charles. Pela ordem, vereadora Edilane. Na verdade, só fazer uma cobrança bem rápida em relação ali à Praça JK. Fui cobrada por moradores, pessoas que fazem atividade física. Os banheiros estão ali, teoricamente era para estar à disposição da população, mas as portas
da maioria dos banheiros estão fechadas, somente uma porta que está aberta e esse banheiro não tem identificação se é masculino ou feminino. Então, pedindo, né, ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, para que abra aquelas portas, para que as pessoas possam utilizar os sanitários, como também faça as trocas das lâmpadas e identifique sanitários femininos, masculinos, né, porque está causando transtorno às pessoas que utilizam aquele único banheiro que está aberto ali, tanto para homens quanto para mulher. Então, pedindo esse Executivo Municipal. Uma outra cobrança é em relação a que eu já havia feito, outros colegas também, ajuda de custo dos nossos pacientes da hemodiálise, né? Municípios de Campo Verde, de Tiquira, Pedra Preta, todos esses municípios aumentou o valor dessa ajuda de custo para os pacientes. Como eles vão 3 vezes por semana, a alimentação aumentou, né, os custos se elevaram, tanto de lanche, das marmitas, e eles, na maioria das vezes, grande parte desses pacientes, eles não vão sozinhos, eles sempre têm acompanhante. Isso eleva mais o custo ainda. E a gente sabe que é uma ajuda de custo, né? O valor não vai conseguir manter nem o paciente e nem essa pessoa que acompanha eles, mas é uma ajuda maior. E aí pedindo ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde, para que repense, analise aí essa possibilidade para estar ajudando um pouquinho mais os nossos pacientes. No mais, quero agradecer a todos e muito obrigada. Próximo orador, o vereador Rodrigo Francisco. Vereador Everton. Vereadora Lica. Vereador Sidney. Vereador Tiago. Dispensa. Vereador Clóvis. Vereador Presidente Vanderlei. Nós estamos colocando uma pauta bem enxuta, né, em função da correria já do pleito político, mas na próxima sessão a gente vai colocar alguns projetos aqui, então não será uma sessão tão curta como essa, que estão parados aí. Eu não sei como está a CCJ, está tudo tranquilo? Então nós vamos pôr já alguns projetos para votar na próxima sessão, para a gente ir diminuindo a nossa pauta aí, dando uma enxugada. Daqui a pouco nós teremos uma nova Câmara, novo pleito, e a gente quer entregar tudo com os projetos votados, organizados aí, para facilitar a vida de quem estiver no comando da casa. Em nome de Deus, da democracia, declaro encerrado mais uma sessão ordinária. Tenham todos uma boa noite e que Deus nos abençoe.